Você já foi traída alguma vez? Você se sentiu péssimo, até porque não entendeu muito bem o que aconteceu? Você já ficou na dúvida se perdoava ou não perdoava uma traição? Já ficou na dúvida se o outro que te traiu se arrependeu de verdade e nunca mais vai fazer isso novamente? Ou se vai continuar tendo o mesmo comportamento que te fere? Bem, nesse vídeo eu vou falar sobre 3 mitos ligados à traição e como que você pode avaliar se vale ou não vale a pena dar uma nova chance para essa pessoa. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. E se você tem problemas com amor e gostaria de entender como que suas crenças e pensamentos podem estar sabotando o seu relacionamento, eu tenho um e-book gratuito que eu acho que vai te ajudar muito. E se você já quer hoje mesmo começar a transformar a sua vida amorosa, eu tenho um curso chamado Amor à Segunda Vista que vai te ajudar a diminuir as expectativas em relação ao amor e a construir um relacionamento que seja mais saudável. Tanto o link para o e-book quanto o link para o curso vão estar na descrição desse vídeo. Pessoal, o tema traição é um tema polêmico, tá? E antes da gente começar a conversar sobre isso, eu quero deixar claro que tudo que eu vou falar aqui é para te ajudar a compreender o que está acontecendo. Mas em nenhum momento eu estou justificando o comportamento de trair, tá certo? Até porque eu acho que o comportamento de trair é extremamente nocivo para o relacionamento e quem trai tem sim que assumir a responsabilidade e a consequência do seu ato, tá certo? Só que nós tendemos a ter uma visão muito simplista a respeito do que é a traição. Então, meu objetivo aqui é esclarecer, inclusive, muitas dúvidas que eu recebo a respeito deste tema, tá bom? Primeiramente, gente, a gente precisa entender que traição não tem a ver somente com infidelidade. Traição tem a ver com quebra de contrato, tá? Quando a gente começa um relacionamento, principalmente se for um relacionamento de longa duração, principalmente se for um casamento, são feitos contratos entre os parceiros, tá? O que são contratos, gente? São combinações, coisas que vocês dois combinam que serão feitas. Esses contratos que são feitos no relacionamento, eles podem ser de maneira explícita, ou seja, vocês sentaram e conversaram. Olha, vai ser desse jeito. Ou pode ser de maneira implícita. Vocês não conversaram, mas ficou subentendido que seria daquela maneira, tá certo? Então, por exemplo, um contrato de fidelidade geralmente é um contrato implícito. Dificilmente os parceiros sentam e conversam a respeito desse tema de, olha, nós dois vamos ser fiéis um ao outro, a gente não vai admitir que uma outra pessoa entre na nossa relação. É muito raro isso acontecer, né? Infelizmente, nos relacionamentos existem mais contratos implícitos do que contratos explícitos e isso muitas vezes gera confusão e gera a sensação de traição, tá? Outros exemplos de contratos, pessoal. Se vocês combinam que na vida financeira de vocês, na vida financeira do casal, nenhuma decisão vai ser tomada de maneira individual, ou seja, vocês dois vão juntos decidirem o que vocês vão fazer em relação ao dinheiro de vocês. E se um de vocês empresta dinheiro, né, sem comunicar o parceiro, isso é visto como traição. Se vocês combinam, né, de maneira explícita ou implícita que não haverá mentira no relacionamento de vocês e um de vocês mente, isso é visto como traição. Ou se vocês, quando estão pensando em ter filhos, vocês combinam que haverá uma divisão no cuidado com os filhos, e aí o filho nasce e somente um fica responsável pelos cuidados do filho, isso também é visto como traição. Então, traição, gente, é quebra de contrato, tá certo? Pode haver traições, o sentimento de traição, ele pode aparecer em várias áreas do casal e não somente na questão da fidelidade. E independente da área que ela aparecer, né, que a traição aparecer, a traição sempre vai ser nociva para o relacionamento. Por quê? Porque a traição mexe com um pilar fundamental para se ter um relacionamento saudável, a confiança.
E se o casal ele não resolve o problema da traição, seja ela qual for, o relacionamento vai adoecer, tá certo? Mas falando de infidelidade em especial, ela é o quê? A quebra do contrato de ser fiel um ao outro emocionalmente ou sexualmente, tá certo? E veja bem como não tá ligado necessariamente ao sexo, tá? Se seu parceiro ele flerta com uma outra pessoa, sem nunca ter feito nada na prática, mas houve um flerte e você viu esse flerte, isso pode ser considerado uma traição. Se o seu parceiro ele se apaixona por uma outra pessoa, mesmo que também nunca tenha rolado nada na prática, isso também é uma quebra de contrato, isso também é sentido como uma traição. Percebe como é um tema muito mais complexo do que a gente imagina? Para entender sobre a infidelidade, eu queria falar para vocês a respeito de 3 mitos ligados à infidelidade que provocam assim muita confusão nas pessoas e por isso eu acho que vale a pena esclarecê-los, tá? Primeiramente, que quem trai não ama, tá? Eu sei que é muito estranho pensar que uma pessoa que te ama vai te trair, tá? Mas, infelizmente, gente, isso acontece. Traição não quer dizer que não exista amor, tá? Mas, Luísa, como é que alguém me ama e faz isso comigo? Gente, é aquilo. As pessoas, elas têm comportamentos que muitas vezes, racionalmente, não fazem muito sentido, mas uma coisa não exclui a outra, tá certo? Agora, isso é um amor saudável? Não. Se uma pessoa te ama e te trai, existe algo nessa relação e nessa forma de amar que não está saudável. O que geralmente costuma acontecer? Quando a pessoa ela te ama e ela te trai, geralmente existe um problema no relacionamento que não está sendo visto e que não está sendo resolvido e que está tornando essa relação muito difícil e a pessoa encontra uma válvula de escape muitas vezes na traição, tá certo? Isso justifica? Não. Não justifica. Se a pessoa faz isso, ela precisa arcar com as consequências. Ela poderia muito bem enfrentar os problemas do relacionamento de uma outra maneira, tá certo? Mas que acontece com muita frequência, acontece, tá certo? Um outro mito também que é muito comum a respeito da traição é que as pessoas traem por falta de sexo. Isso também não é verdade, gente. Tem pessoas que têm uma vida sexual super ativa e prazerosa com o parceiro e ainda assim trai, tá certo? Mas se não falta o sexo em casa, por que é que a pessoa ela vai procurar uma outra pessoa? Existem vários motivos que levam o outro a trair e alguns motivos são emocionais, tá certo? Então não tem a ver só com o sexo. Eu vou falar desses motivos daqui a pouco. Um terceiro mito, que talvez seja o mais polêmico ainda, né, em termos de traição, é porque nós temos a fantasia de que somente o homem trai, tá? E, gente, isso também não é uma verdade. Tanto homens quanto mulheres podem sim trair, tá certo? É claro, gente, que culturalmente nós percebemos uma maior permissividade em relação aos homens. Parece que trair é algo do comportamento masculino, tá certo? Que é diferente em relação às mulheres, tanto que uma mulher que trai, socialmente, ela é muito mais punida do que um homem que trai, tá certo? Só que isso não é um comportamento exclusivamente masculino. E a gente tem que evitar generalizações. Assim como existem homens que não traem, e pessoal, eu entendo vocês, viu meninas? Isso é tão arraigado na nossa cultura que a primeira vez que eu atendi no meu consultório um homem que não trai, eu fiquei chocada, tá? Mas me ajudou muito a desconstruir essa visão que é uma generalização e que não é justa com todos os homens. Da mesma forma, a primeira vez que eu atendi uma mulher que traía, eu também fiquei chocada, porque também era algo que na minha cabeça não existia. Então, homens e mulheres podem ter comportamentos ligados à infidelidade, geralmente com motivos diferentes, tá? Enquanto as mulheres, elas tendem a atrair muito mais por carência, né, ou muitas vezes para tentar sair de um relacionamento, os homens muitas vezes traem por uma questão sexual e ligadas à conquista, tá? Mas isso também não é uma regra, tá certo? E por que então que as pessoas traem, pessoal? Não existe uma única resposta para essa pergunta, tá? Cada pessoa que trai tem os seus próprios motivos e o próprio contexto que leva à infidelidade. Mas eu vou falar para vocês de alguns motivos que são os mais comuns, tá?
As pessoas elas podem trair por carência, elas podem cair para punir o outro. Como é que funciona isso? Então, se essa pessoa ela se sentiu traída em outra área da vida, por exemplo, a área financeira, ela pode trair e ser infiel para punir o parceiro. E isso acontece com muita frequência, viu? A pessoa ela trai porque ela quer experimentar sensações diferentes, para ter uma válvula de escape. Isso é muito comum, então, e é estranho a gente entender isso. Se o relacionamento está muito ruim, tem pessoa que trai porque o amante ou a amante muitas vezes vai ser uma válvula de escape para ela fugir dos problemas do casamento. Na verdade, isso cria mais um problema, mas tem gente que usa essa estratégia, né? As pessoas traem porque têm necessidade de se autoafirmar, porque muitas vezes sentem falta da adrenalina da conquista, né? De seduzir uma outra pessoa. Elas traem porque elas têm um momento de fraqueza e por aí vai, gente. São vários motivos e cada caso precisa ser avaliado de uma maneira diferente. Agora, uma das coisas que eu acho que tem em comum, né, em boa parte das situações que levam à traição é a imaturidade. Boa parte das pessoas que traem são imaturas e possuem muita dificuldade de lidar com os desafios do relacionamento. A infidelidade geralmente é uma saída imatura que essas pessoas encontram para os problemas, que elas não conseguem enfrentar muitas vezes. Uma outra coisa que eu vejo muito em termos de imaturidade em pessoas que são infiéis é que elas querem duas coisas que são simultaneamente impossíveis. Elas querem ter a liberdade de experimentar e conquistar como uma pessoa solteira, mas querem manter os privilégios de uma pessoa comprometida, que é ter alguém que ame, né? Preservar a família, preservar o patrimônio. Então, essas coisas simultâneas, elas são impossíveis. E muitas vezes uma pessoa infiel, ela quer os dois ao mesmo tempo, tá? E isso é uma grande maturidade, gente, porque em algum momento essa vida dupla ela vem à tona e a relação passa a ficar ameaçada e a pessoa que trai vai precisar enfrentar as consequências dos seus atos, que geralmente são consequências muito negativas, tá? Algo que me perguntam muito: tem como evitar a infidelidade? Pessoal, não existe uma ação específica que previna a infidelidade no relacionamento, mas quanto melhor e mais feliz a sua relação estiver, menos possibilidade de haver infidelidade, tá? Então, se o casal estiver bem comprometido, engajado em fazer dar certo, isso diminui as chances de haver infidelidade nessa relação. Mas veja bem, o casal, tá? Só uma pessoa não é o suficiente. Querer fazer o relacionamento dar certo significa estar disposto a resolver os conflitos e as dificuldades que vão aparecer na relação de maneira respeitosa e pensando no bem-estar dos dois. E, gente, vão haver conflitos, tá? Um dos grandes problemas ligados à infidelidade é a dificuldade que o casal tem de resolver os próprios conflitos. Então, se você está num relacionamento e você quer que ele esteja saudável, você tem que estar disposto a fazer o que for necessário para resolver os problemas, tá certo? Uma relação bem nutrida e bem resolvida diminui, por exemplo, a possibilidade do parceiro trair por carência ou por punição, né? Que acontece também bastante. Agora, gente, existe algo no nível individual que precisa ser olhado. Não trair também depende muito de você ter fidelidade como princípio de vida. Então, você não trai não é só porque você não quer machucar o outro. Você não trai porque trair fere você como pessoa, fere seus princípios, seus valores, a sua consciência, tá? Pessoas que têm essa postura, independente se o relacionamento estiver bom ou se o relacionamento estiver ruim, elas simplesmente não vão trair, porque elas não suportam a possibilidade de ter que carregar uma traição na consciência, tá? Agora, essa consciência de não trair, ela não vem espontaneamente, tá, pessoal? Muitas vezes ela precisa ser construída, e quanto mais coisas mal resolvidas você tiver dentro de você, maior é a possibilidade de que uma dessas coisas mal resolvidas facilite uma possível traição. Por exemplo, se você é uma pessoa muito insegura e precisa se autoafirmar a partir de uma conquista amorosa, você tem uma disposição muito maior para trair. Então você tem que tomar cuidado.
Então, Luísa, você está me dizendo que eu preciso resolver as coisas dentro de mim, porque se eu tiver questões emocionais mal resolvidas, isso pode, então, de alguma forma, possibilitar uma futura traição? Sim. Questões mal resolvidas podem ser uma portinha de entrada para uma futura infidelidade. Então, se você tem essas questões, resolva elas o mais rápido possível, tá certo? E se uma pessoa trair? Ela vai trair sempre? Como eu disse, gente, cada caso é um caso. Tem gente que trai uma única vez e nunca mais vai trair na vida. E tem pessoas que vão trair todos os parceiros, independente das circunstâncias. Então, você vai precisar avaliar qual é o comportamento do seu parceiro para responder essa pergunta, tá certo? Uma outra pergunta que me fazem muito: é possível superar uma traição? Sim. Só que isso vai depender muito de como o casal vai conduzir a situação após a traição. E, gente, não é fácil, nem um pouco fácil. Nem para o casal e principalmente para a pessoa que foi traída, tá? Então, vai depender do quanto quem traiu está disposto a assumir a responsabilidade e a reconhecer o erro e se comprometer a reconstruir a confiança. Gente, quem traiu vai ter que se comprometer muito com essa relação. Vai ter que dar o sangue para voltar a ter a confiança, tá? E também vai depender do quanto quem foi traído está disposto a perdoar e a se abrir para confiar novamente, tá? E isso é um processo, tá certo? E aí outra coisa que as pessoas me perguntam: Luísa, vale a pena perdoar uma traição? Gente, isso é uma escolha particular, tá? Infelizmente, a gente não pode pensar de maneira simplista, principalmente se a gente está pensando em casamento, de que traiu separa. Porque casamento envolve uma série de outras coisas, né? Envolve família, envolve projeto de vida, envolve filhos, envolve patrimônio. Então, não é tão simples assim, traiu separa. Então, isso é uma escolha individual. Você precisa avaliar que tanto que essa traição vai destruir ou não o seu relacionamento, vai comprometer ou não o seu bem-estar. Então, isso é você que vai precisar avaliar. Agora, eu acho que uma pergunta que você deve se fazer é se você dá conta de perdoar uma traição. Porque tem gente que consegue perdoar e tem gente que não consegue perdoar. E tá tudo bem, tá? Você nem é obrigado a perdoar e você nem é obrigado a não perdoar. Dependendo da forma como a traição acontece, gente, ela fere a nossa alma, ela fere a nossa dignidade. Então tem coisas que a gente não dá conta de perdoar e a gente tem que entender que tá ok, né? E aí o que você vai fazer com isso que é o importante, né? E lembrando que perdoar não é algo que acontece assim automaticamente, principalmente uma traição, tá? Leva tempo, requer esforço, requer que você faça a digestão da sua raiva, porque o sentimento que mais surge depois de uma traição é raiva. Então você precisa de um tempo para você processar emocionalmente essa raiva, até para que você consiga caminhar para um perdão. Uma outra coisa, para você perdoar o outro primeiro precisa estar arrependido verdadeiramente, você precisa perceber isso no comportamento dele, e o outro tem que parar de te magoar, né? Se você quer perdoar alguém que te traiu e a pessoa continua te traindo, como é que você vai perdoar essa pessoa? Então, para perdoar o outro, além dele reconhecer o erro, ele tem que estar disposto a não te magoar novamente. Isso é muito importante, tá certo? Bem, se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aí o seu joinha para mim, faça um comentário, me conta se você já foi traído, se você conseguiu perdoar a situação e o que você acha a respeito disso tudo, né? Se você achou que esse vídeo contribuiu para sua vida de alguma forma, compartilhe ele com o máximo de pessoas possíveis, me ajude a espalhar essa mensagem que pode também ajudar outras pessoas, tá certo? Não se esqueça de me seguir também lá no Instagram, no IG @tranquilamor, lá eu também posto muito conteúdo diário a respeito desse tema e também não se esqueça de entrar no meu grupo de Telegram, que eu também sempre posto coisas lá, tá certo? O link para o Telegram vai estar aí na descrição do vídeo. Ame com saúde!